Meu abraço, Senhor, a todos. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua recepção. E eu quero agradecer às pessoas que curtem, às pessoas que estão nos acompanhando também nessa trajetória maravilhosa do livro de Gênesis. E são vários testemunhos, várias bênçãos que temos alcançado no nosso dia a dia. Agora nós vamos abrir nossas Bíblias, então, na sequência do livro de Gênesis, capítulo 3, e versículo número 17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Vocês viram que eu acompanhei a leitura aqui direto, juntamente com vocês. Eu creio que você está também com a sua Bíblia aberta ali. Eu creio que você está acompanhando esse belíssimo estudo bíblico. E você pode ver que nós não estamos trazendo nada além do que está na Bíblia Sagrada. Tudo que estamos falando para você, você pode ver que aqui no templo nós não conjecturamos, nós não colocamos na Bíblia o que nela não está. E aqui tem as consequências do pecado. Aqui tem as consequências da desobediência. Pecado é desobediência. Tem muita gente que pergunta: o que é pecado? Daí eles levam somente para o ato sexual. Eu quero dizer que Deus criou Adão e Eva para manterem relações sexuais e produzir. Então não era pecado, porque era entre aquele abençoado e lindo casal. Eles pecaram depois que desobedeceram. Quando Eva comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ainda não foi lhe despido daquela auréola que ela carregava. Mas, quando Adão comeu, os dois ficaram nus. Porque a responsabilidade da palavra primeiro veio para o homem. E o pecado se consumou quando Adão comeu. Agora nós vimos aqui, Deus começa então a dar o castigo a cada um. Engraçado que Deus jamais vai chamar o inocente de culpado. Você não deve, jamais vai pagar por aquilo que você não fez. Jamais Deus vai chamar o culpado de inocente. Se deve, ele vai pagar. O único inocente que quebra a regra é Jesus Cristo, que ele levou sobre si as nossas iniquidades e pelas suas pisaduras somos nós sarados, conforme Isaías capítulo 53. Então, de tal forma que Jesus levou as nossas iniquidades. A consequência do pecado, vamos dizer, o resultado é nosso. O homem desobedeceu, Deus perdoa, mas ele tem que arcar com as consequências. A pessoa comete um crime, às vezes Deus perdoa, mas tem que resolver o problema na justiça, porque é a consequência do que ela fez durante a sociedade. E a pessoa não fica impune. E tem muitos que pensam assim: fui para a igreja, agora Deus perdoa, e agora o juiz vai acabar com a minha sentença, vai me absolver. Pelo contrário. Cada coisa é julgado conforme a atitude que a pessoa praticou. Se tu praticou diante de Deus, é Deus que vai te condenar. Se tu praticou diante de uma sociedade como a nossa, tu vai passar por um tribunal, por uma justiça, porque por onde ela tu foi condenado. Se tu foi o desobediente a pai e mãe, são eles que vão te dar a sentença. Visto que atendeste à voz de tua mulher. Em geral, os homens não dão ouvidos às suas mulheres. Parece meio jocoso falar nesse termo aí, mas realmente os homens são, desculpa o termo coloquial que a gente usa, são birrentos. E não querem, de maneira alguma, escutar suas mulheres. Mas engraçado que o primeiro homem dava atenção à sua mulher. Aquela companheira que Deus deu para Adão, ele sabia escutá-la. E isso lhe trouxe dificuldades, neste caso, nessa situação. Adão passou pelo sofrimento da tentação, pelo enganador, porque deu
voz, aliás, ouvidos à voz da sua mulher. Protegeu a voz, deu guarida, deu atenção e foi cegamente aos dar ouvidos para a mulher. Conforme nós dizemos, ele gostou da aparência do fruto proibido porque a mulher que ele conhecia, com a beleza dela e com o carinho que ela tinha, conseguiu enganar o homem, e depois ele sofre uma tentação particular. A Eva foi tentada pela serpente, mas o Adão pela Eva. Quer dizer que ele foi tentado por aquilo que saiu dele, aquilo que estava dentro dele, uma fraqueza inocente, mas que levou ele ao fracasso e à queda. A Bíblia mostra que o homem não caiu por causa da Eva. E eu concordo plenamente, porque a Eva não derrubou Adão. Muita gente diz que o culpado do pecado para Adão foi a Eva, mas não foi. A culpa do pecado de Adão foi quem? Ele mesmo. Foi ele que decidiu pecar. Ele que decidiu cair. Ele que decidiu a tentação. Adão não é uma figura da raça humana. Era um homem, o primeiro homem criado por Deus. E a Bíblia diz, no versículo número 17, e a Adão disse, a uma pessoa, um ser humano disse. Acontece que aquela terra que Adão tinha que cultivar e cuidar, como obedece da obediência a Deus, vamos dizer como um prêmio dele obedecer a Deus, a terra ia frutificar e multiplicar, ele ia ter domínio sobre os animais, sobre as bestas, sobre as feras. Agora a terra foi amaldiçoada, como um resultado da desobediência. A mulher teve aquelas dores maiores na contração, no parto, por causa da obediência, por causa do ambiente familiar dela. Mas o homem não seria dele o ambiente familiar. Seria o campo, a terra onde ele ia trabalhar. E daí diz, aonde tu vai trabalhar, tu vai ter fardos, vai ter espinhos, vai ter dificuldade. A terra passou a ser, então, um lugar dificultoso para ele. O trabalho dele passou a ser dificultado por causa da desobediência. Foi a maneira que Deus viu para que o Adão suportasse ou sofresse as consequências do seu erro. Tu pode ver que Deus não privou Deus da comunhão com ele. Pelo contrário, abriu uma porta em Cristo Jesus para aumentar a comunhão. Adão era somente criatura. E se Adão continuasse sem pecado, para a eternidade seria apenas criatura. Mas quando Jesus Cristo veio, Deus tirou a condição de Adão de ser criatura para ser chamado filho de Deus. Então a condição espiritual do homem em Cristo, até que Cristo aparecesse, ele suportou isso. Mas depois que Cristo apareceu, Cristo mudou a posição de criatura para filho. Então quer dizer que melhorou infinitamente mais. Então isso aí não tem como comparar a melhora espiritual que o homem agora recebeu por causa da redenção em Cristo. Mas a fadiga e o trabalho lhe acompanharam. A terra, aonde ele estava também. Observemos então que o trabalho do homem, o serviço do homem, era bom, era satisfatório e era abençoado. Mas agora ia trabalhar bastante para produzir pouco. Ia lutar muito para adquirir os seus desejos profissionais e econômicos. Esta frustração que passou na vida de Adão é resultante de uma desaprovação, de uma rejeição divina. Mas mesmo assim, Deus jamais abandonou o Adão. Jamais Deus abandonou o amor que ele teve pela sua criatura. E nós vimos então agora neste contexto essas vozes da serpente. Satanás está falando através dela, que é a segunda, a voz de Eva e a voz de Deus. 4 vozes, num contexto tão pequeno, tão profundo, tão dramático, e também com consequências realmente drásticas.
O homem não poderia ter dado ouvido à voz da serpente. O homem não poderia ter dado ouvidos à voz da mulher. Mas deu ouvidos à voz errada, como muitas pessoas hoje dão ouvidos. Dizem que muitas coisas são boas. Oferecem muitas coisas nas esquinas, oferecem muitas coisas no comércio que aparentemente são boas. Ou muitas coisas pessoais que são boas. Mas quando o homem consegue cerrar os ouvidos a essas vozes, ele sai com a vitória. Na verdade, nenhum trabalho é uma maldição. Todos os trabalhos são uma bênção. Mas a maneira que o homem obedece à voz de Deus pode se tornar uma maldição. A maneira que o homem dá ouvidos ao que Deus falou, deixa de ser bênção. Mas se tu dá bons ouvidos à voz de Deus, o teu trabalho é uma bênção. E eu te digo que hoje, o que Jesus disse, Deus trabalha até agora e eu trabalho também. Porque o trabalho de Deus é uma bênção. Eu vou dizer que o teu trabalho, a partir de hoje, em Cristo Jesus, é uma bênção. É uma vitória. É uma maneira de você sustentar a tua família, mas também de você ser abençoado. O castigo se estendeu também ao plano espiritual. O homem não estava marcado para morrer, a ter vida eterna. Agora a vida eterna que o homem adquire é só através de Cristo. Porque Deus disse até que tornes a terra, porque da terra fostes tomado, e ao pó te tornará. Ficou pesada a pena. Ficou difícil. Agora o homem ficou abandonado a si mesmo, ao seu próprio destino. E o solo produziria para ele espinhos, erva daninha. Mas, além de tudo, o solo também seria para ele o seu final, o seu destino final. Não queira que teu destino final seja somente a morte, seja somente o solo. Jesus quer mudar o teu destino, te dar salvação, te dar vida eterna, te dar alegria. Amanhã eu vou comentar sobre os cardos e os espinhos. Mas hoje eu quero te dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a morte. Mas, graças a Deus, que a morte foi vencida por Jesus Cristo. E agora onde existiu o pecado, superabundou a graça divina. A morte foi aniquilada através de Cristo. O primeiro homem a vencer a morte foi Jesus. Ele quer te dar vida eterna. Ele quer te dar o melhor do universo para você. Ele quer mudar a história do teu trabalho, tirar a maldição da tua vida financeira, a maldição do teu lar, a maldição dos teus negócios. E é simples. Basta aceitá-lo como Salvador, porque você ainda continua sob o manto de uma escolha. Escolha Jesus e seja feliz. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Também eu tenho que dizer para os senhores, para os amigos e para os irmãos que estão em contato ainda através do Facebook. Jesus disse, eu venho para dar vida e vida com abundância. Abundância financeira, abundância de paz, abundância de saúde, abundância de amor, abundância no mundo espiritual. A voz do diabo é te afastar do caminho de Deus. Vai providenciar tudo para tu se afastar da presença de Deus. Às vezes através de coisas simples e pequenas. Mas a voz divina é esta. É te dar vida, te dar vitória e fazer você uma pessoa vitoriosa. E é isso que eu estou dizendo, pregando nesses dias para você. Que Jesus veio te trazer a vitória que você esperava. Que Deus te abençoe. Amém.